Olá a todos, muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Graziela, estamos aqui para mais uma leitura intuitiva. Uma leitura, gente, esse vídeo, ele é atemporal, tá bem? Então, no momento que assistires esse vídeo é para ti, certo? Ele só vem, a gente só se conecta com energia quando o vídeo aparece pra gente. Então, às vezes, pode ressoar hoje ou os próximos meses também, tá bem? Às vezes uma leitura pode levar até 3 meses para ressoar conosco. Ou nem, né, gente? São energias. Então, pega o que for para ti, tá bem? Nessa leitura, utilizarei o baralho tradicional cigano, tá? Fui intuída a utilizá-lo. E vocês vão ver que tem nas leituras shorts também, o baralho cigano. E hoje também, nessa estendida aqui, certo? Eu já estou embaralhando as cartas aqui. Vamos ver o que vem. Quem acompanha o canal aqui, que já é inscrito, sabe que nessas leituras eu tiro 6 cartas. Se precisar, às vezes eu tiro mais alguma, mas normalmente são 6. E o que acontece? São 6 cartas, sendo 3 primeiro, e aí depois mais 3 cartas de clarificação, tá bem? Mais 3 de clarificação daí. Então, vamos ver. Para hoje, aqui, ó. Ok? Eita, carta boa. Vamos ver o que vem aí ainda. E, ó. Já. Tá. Tudo bem. Tá? E ainda. Mais uma cartinha. Ficou melhor daí. Certo. Vamos ajeitar aqui. E aí. Aqui e aqui. Perfeito. E ainda temos. Vamos ver aqui. Preciso tirar as outras. Vamos ver mais 3 cartinhas. Aqui. Entendi. Tá. E mais uma clarificação do buquê ali. Qual é? Ah, tá. Tá. Então, gente, é o seguinte aqui, ó. Todas as cartas, as 6 cartas na mesa. Estou ajeitando um pouquinho aqui. É o seguinte, o que eu vejo aqui, olha aqui o fundo do maço, é isso aqui, ó. Caixão, tá? Então, deixa eu tentar ajeitar que meu espaço aqui é bem curto. Vamos ver da forma que apareçam as cartas. Isso. Acho que agora sim. Isso, agora sim. Então, é o seguinte, ó, a leitura. Eu vejo aqui pelas cartas que estamos falando de uma situação onde a pessoa se sentia, não sei se estamos falando da tua pessoa, se falaremos da tua pessoa, ou de alguém próximo, alguém que, talvez um companheiro, alguém. Mas o que eu percebo assim é o seguinte: é uma pessoa que precisa e preza por muita estabilidade, principalmente material. E isso seria hipocrisia de dizer quem não, né? Quem não? Todos carecemos e precisamos pelo menos do básico, né? Para que as coisas andem e que tenhamos o mínimo, né? Isso é inerente a todo ser humano. Todo ser humano pensa assim, em maior ou menor grau, até por questões de sobrevivência, né? Então, só que essa pessoa, ela é um pouco a mais do que o que seria o normal, digamos assim, tá? E aí, o que aconteceu? Veio uma, não sei, alguma questão aí com força, talvez até, podemos estar falando de uma situação de corte, de alguma maneira, uma situação que veio de forma muito repentina na vida dessa pessoa. E com uma força muito grande, certo? E tirou essas possibilidades da pessoa por alguma razão, tá? Pode ser até. Eu vi essa carta do buquê, normalmente ela remete a coisas boas, tá? Mas aqui, em específico, eu penso que pode ser até um luto que foi feito, uma perda de um ente querido, tá? E talvez isso meio que nublou os planos da pessoa, em sentido de que a pessoa tinha, sei lá, talvez pensava, se for, por exemplo, um cônjuge, a pessoa estava pensando em realizar e concretizar coisas com essa pessoa. Tinha planos futuros, planos de um casamento, de algo feliz na vida, tá?
mas que isso, de certo modo, não se deu, porque a pessoa partiu, porque a pessoa desencarnou, certo? Ela se foi, tá? Ela morreu. Então, o que que acontece? Depois disso, essa pessoa com a qual eu estou falando aqui, com a qual eu estou me conectando, a energia, ela se desiludiu, ela ficou desesperançosa com as questões, tá? Com a carta da lua aqui. Ela não via mais possibilidades para a vida dela de, de uma melhora. Ela via só questões de insucesso mesmo, tá? E aí o que que aconteceu? Com o passar do tempo, ah, ou se ainda estás nessa vibração, eu vejo para o futuro possibilidades melhores, situações melhores chegando, ou até já chegado, tá? Se estivermos falando de um passado curto, um passado, talvez uma situação muito repentina, um passado breve, digamos assim, tá? Não de um tempo muito longo, longínquo, então, não de anos, talvez estamos falando aí de um ano, tá? Questão de um ano ou dois, máximo. Aí o que que acontece ou acontecerá? Possibilidades se apresentam, possibilidades futuras melhores. Temos aqui com a carta do jardim e dos caminhos, possibilidades, caminhos melhores a serem seguidos, tá? Isso são oportunidades que chegam na vida da gente, mas a gente precisa decidir para qual caminho seguir, qual o que a gente vai colher na nossa caminhada, tá bem? Então, essa é a mensagem das 6 aqui. Então, é importante, com aqui, ó, o fundo do maço que eu mostrei antes, ó, carta do caixão, eu não tenho espaço na mesa, talvez eu inverta aqui, ó, isso, ou assim, ó, melhor, aqui, ó, vamos colocar aqui, tô tentando organizar da melhor maneira, assim, ó, tá? Então, com essa carta aí, a gente precisa ver o seguinte, se for mesmo uma situação de um luto, é importante chorar esse luto, é importante deixar as coisas seguirem, tá? Essa carta, normalmente, ela não fala de morte física. As pessoas que não conhecem receiam muito essa carta do caixão, mas eu vejo ela como possibilidades, tá? Então, observe todas essas nuances aí do que eu disse, essas questões, porque se estivermos falando com a tua pessoa, que importante, eu vejo mais como um fim, tá? Um luto mesmo, uma morte física, tá? Então, chore esse luto, não reprima esse choro, porque isso pode te trazer complicações futuras, caso não, não, não deixe o que precisa sair, tá? Tem que procure ajuda terapêutica, né, profissional, se precisares, se estivermos falando contigo, tá, diretamente, ou se estiver falando uma pessoa a qual tu saibas que te conecte, assim, intuição, que seja aquela pessoa, tente orientá-la para que peça ajuda profissional, porque eu vejo coisas boas aqui, não que a morte tenha sido, tá? Não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que eu vejo que talvez, tá? Possibilidades, tá, gente? É que são muitas energias e eu acabo conectando com alguma ou com outra e são possibilidades. Mas talvez essa morte dessa pessoa, desse ente querido, enfim, tenha sido melhor para aquele espírito ali, que desencarnou, que se foi, tá? Às vezes a gente não quer deixar a pessoa partir, mas é importante porque a pessoa sofre na matéria. Talvez é uma pessoa que estava muito debilitada, muito doente, tá? Então tem que deixar fazer a passagem. Nem que a gente tenha que pedir ajuda profissional, então, tá? Se não conseguirmos conciliar e administrar isso sozinho. Mas não internalizar, tá? Não reprimir um choro. E também não fazer como se nada fosse, porque foi, né? Claro que a gente sofre, certo? Só que eu vejo possibilidades aqui. Eu não estou vendo coisas negativas nessa leitura, sinceramente. A única coisa que eu vejo aqui vamos dizer assim, de alerta, é que a pessoa precisa ver um choro contínuo, talvez, e observar, porque perdas a gente tem, né? Eu digo assim, ó, uma coisa que é um jargão, digamos assim, um ditado popular, mas
é o que mais certo temos na vida, é a morte. Nada mais certo que a morte. Não existe. A morte física é o mais certo que estamos aqui para isso, né? Então, o que eu vejo, assim, que eu tiro de positivo disso, dessas informações de morte, é que a gente deve aproveitar a vida da melhor maneira possível, tá bem? Então, eu acho que eu encerro aqui, eu vou ainda tirar uma mensagem aqui com o livrinho de pensamento positivo, para ver o que vem aí de informação ainda. Mas, né, veja bem essas questões, se for para ti, se não for, também tá tudo bem, deixa passar. Olha aqui. A disposição para vencer não é nada se você não tiver disposição para se preparar, tá? Outra, o destino não é uma questão de sorte, mas uma questão de escolha. Não é uma coisa que se espera, mas que se busca, tá? Esse William Bryan disse isso, e o outro é do autor desconhecido. Então, essas são as mensagens. Veja o que faz sentido para ti, o que conecta. E se nada conectar, tá tudo bem. E se conectar, que bom. Então, se de alguma maneira eu te ajudei e que isso foi importante, não esquece de deixar teu like, tá bem? Ou talvez de alguém da tua família. A gente às vezes passa tão corrido que a gente não observa quem está ao nosso redor. Às vezes, numa situação assim, como eu relatei aqui, para uma pessoa, cada pessoa vai levar isso de alguma maneira, tá? Às vezes, para mim é um sentido, dependendo da evolução espiritual, né? Para outro é outro sentido. Então, às vezes, tem pessoas ao nosso lado que sofrem muito com perdas. Então, para nós, às vezes a perda como eu disse, é a coisa mais certa que a gente tem na vida, a certeza é que um dia morreremos e quem está ao nosso lado também. Mas nem todas as pessoas reagem da mesma maneira. Então, se a pessoa que está ao teu lado, alguém próximo a ti, um parente, um familiar, tu perceberes que essa pessoa às vezes não lida bem, é importante dar apoio, dar força, tá? Tentar buscar ajuda e ver se ela não quer ajuda, e não, talvez ofertar, né, de alguma maneira teu apoio, o teu amparo, tá? Só que para isso às vezes a gente precisa ser um pouco sensível, estar aberto a essas possibilidades e conectar com a nossa intuição, porque às vezes na vida corrida do dia a dia a gente acaba deixando essas informações passarem e quando a gente se dá conta o outro, às vezes, carrega tanta coisa, tanta mágoa, tantas emoções aí, e talvez a gente poderia ter dado um apoio, um amparo, um, um ombro amigo, estender, né? Um ombro amigo, e enfim, às vezes até um amigo que passa por uma situação assim, não precisa ser nem propriamente um familiar, né? Então, é bem importante que a gente conecte com a nossa intuição e saiba ser um pouco mais sensível e mais sensitivo e gentil também, tá? Ser cordial com as pessoas e com o nosso entorno, tá bem? Eu me sinto mais confortável hoje nessa leitura porque falo mais pausadamente, nas short eu falo muito rápido por causa do tempo, como eu sempre falo. Então aqui eu consigo falar de forma mais pausada, eu acho que fica melhor a leitura, mas é em decorrência do tempo, porque os shorts, as leituras shorts são de até 3 minutos, o YouTube libera. Então é o que temos, né, gente? E os vídeos então acabam sendo um pouco mais longos, né? Mas então para hoje é isso, é as mensagens que eu tinha e espero que faça sentido para alguém. Não sei do que propriamente se é uma morte física, né? Eu acredito que sim, por todas as cartas da mesa, tá? Então conecte o que for contigo, o que não deixa passar, como eu sempre falo, tá bem? Então essas mensagens para hoje e vamos seguindo. Espero que estejam todos bem, então, e se não, que fiquem bem e nos vemos na próxima, certo? Tá bem? Tchau, tchau.